Olá, eu sou Gabriel Garcia, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 10, Efeitos Físicos. Eis o roteiro que vamos seguir. Estudar a teoria dessas manifestações físicas e, na sequência, alguns exemplos dessas modalidades, como na telergia, que são movimentos fora do corpo do médium, a teleplastia, que é a formação, seja de pessoas ou de objetos, através da manipulação dos fluidos, e a somatização, que são esses efeitos acontecendo no corpo do próprio médium. Kardec nos esclarece sobre a ação dos espíritos sobre a matéria. E aqui nós entramos em diálogo com uma aula anterior, onde abordamos os mecanismos da mediunidade. Tudo que vimos lá vale também para os efeitos físicos. Além disso, vamos usar aqui essa primeira parte da teoria, explorando os fenômenos de ruídos, de pancadas e de movimentações, como o grande exemplo que vamos depois aplicar aos outros tipos de fenômenos que vamos dar alguns exemplos. Kardec pergunta: como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Ou seja, como um desencarnado é capaz de atuar na matéria dos encarnados? Porque senão nós teríamos uma situação de vida completamente diferente. Se os espíritos conseguissem o tempo todo fazer essa interferência, né, a nossa vida seria muito diferente. Bom, o indivíduo está morto. Como que ele morto é capaz de mexer alguma coisa que é do mundo dos encarnados? E eles respondem: combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite, em perfeita coerência com aquilo que estudamos nos mecanismos da mediunidade, que vale para os efeitos intelectuais, vale para os efeitos físicos também. É na combinação de fluidos, parte dos fluidos usados pelo espírito com aqueles que são emitidos pelo médium, essa combinação de fluidos é que é capaz de atuar sobre a mesa, movendo-a. Bom, então Kardec pergunta: se o espírito está tomando iniciativa, está fazendo essa combinação de fluidos, qual é o papel que o médium desempenha nesses fenômenos? E os espíritos respondem: já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos para dar vida à mesa. Vida entre aspas, claro, né? Quando a gente observa a mesa se movimentando e respondendo ao verbal, está com vida, né? Nesse sentido assim. Então, os espíritos insistem. O médium é o sujeito que tem a faculdade particular de emitir um fluido específico que vai ser utilizado com aquele que o espírito emite, e juntos esses fluidos é que vão atuar sobre a mesa, sobre aquilo que for, qualquer objeto material. É a combinação desses fluidos que vai fazer isso. Kardec, na época dele, fala de maneira mais genérica nesses fluidos e nos fluidos dos próprios médios, fluido elétrico animalizado, entre outras coisas. Os pesquisadores que vieram depois de Kardec, principalmente Richer, começou a chamar o fluido expelido pelo médium nas materializações de ectoplasma, tá? Que é um fluido esbranquiçado, meio gelatinoso. E na sequência, a própria palavra ectoplasma começou a se referir genericamente a todos os tipos de fluidos que o médium emite nas diversas modalidades mediúnicas, independente se é uma materialização, independente de ser uma versão do fluido onde ele está visível, que apresenta essa consistência e tal. Então, hoje em dia, nós falamos disso, que o médium emite um ectoplasma, tá? Que é utilizado para fazer esses fenômenos. E como ele está encarnado, só esse indivíduo médium tem essa capacidade de emitir esse tipo particular de fluido, que é necessário ser combinado com os fluidos que o espírito manipula no mundo espiritual, e juntos são esses fluidos que vão realizar o fenômeno mediúnico. Então, esse é o papel do médium, fornecer esse fluido particular. Então, Kardec faz duas perguntas em sequência. Bom, então quando a gente analisa esses fenômenos de efeitos físicos, qual é a causa dominante? É o espírito ou é o fluido? E eles respondem: o espírito é a causa, o fluido o instrumento, e ambos são necessários. O espírito é a causa porque ele é o ser inteligente. Ele que tem a vontade, ele que vai mobilizar os esforços, ele que vai ter o pensamento e a vontade, e vai se utilizar dos fluidos, aí sim, para conseguir realizar aquele fenômeno. Então, o fluido por si só, como ele é material, ele não é agente de fenômeno nenhum. O fluido é um instrumento. É como se a gente estivesse moldando ali um vaso, né?
A argila, vamos supor que seja um material, é um instrumento, mas a causa sou eu que sou a inteligência que estou ali dando um molde, me utilizando da argila. Da mesma forma, o espírito para o fluido. E aí Kardec quer saber qual é o papel da vontade do médium nesses fenômenos de efeitos físicos. Kardec fala, né, dos dois papéis que o médium cumpre. Primeiro, o de atrair os espíritos e, na sequência, secundá-los no impulso que dão ao fluido. Então, veja, o médium sozinho não vai fazer nada, senão seria um fenômeno anímico. Tá? Então, a presença do médium, ele vai chamar os espíritos, vai atraí-los, até porque ele tem a faculdade. Mas essa faculdade precisa ser estimulada pelo espírito. Então, o médium chama esses espíritos de alguma forma, seja voluntariamente ou seja por causa das circunstâncias. E ele vai secundá-los porque ele vai emanar esse ectoplasma, vai emanar esses fluidos, secundando o trabalho dos espíritos. Então, o médium vai atrair esses espíritos e vai doar esses fluidos para que aconteçam os fenômenos de efeitos físicos. Esse é o seu papel no fenômeno. Pois muito bem, então Allan Kardec já tinha perguntado da movimentação, agora ele começa a fazer perguntas em torno dos barulhos, quer dizer, então os espíritos vão bater em portas, mesas, paredes, em uma série de objetos. Allan Kardec quer saber como que os espíritos fazem para bater. Quer dizer, o espírito, né, enfia a mão fluídica dele, né, o seu perispírito bate diretamente nas coisas. Veja a resposta deles ali. Sabes perfeitamente que nenhum martelo tem o espírito à sua disposição. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Essa é uma resposta muito interessante. Quer dizer, o indivíduo está morto, então não tem nenhum martelo no além. Esses martelos estão aqui entre nós. Né? Claro que ele pode plasmar alguma coisa lá também. Então ele não tem. Ele não está batendo diretamente com a sua mão, não está pegando seu perispírito e colocando ali sobre o objeto e fazendo os barulhos. Ele está combinando os fluidos e ali criando, né, com os seus fluidos, mais os fluidos emitidos pelo médium, uma espécie de martelo fluídico. Essa resposta é das mais interessantes. Conseguem perceber? Qualquer fenômeno que os espíritos queiram fazer sobre o mundo material, dessa matéria comum, ordinária, tangível, ponderável, conforme já vimos nas aulas iniciais, para ele fazer essa atuação, ele precisa combinar os fluidos dele com o médium. Tá? Senão, minha gente, cairíamos numa situação igual ao filme Ghost, não sei se vocês já viram, é um clássico aí das antigas, onde os espíritos, apenas com a força de vontade deles, conseguiam atuar diretamente sobre um material, quebrando vidros, empurrando objetos e fazendo várias outras coisas. E o Espiritismo diz, olha, a vontade dele precisa estar nas condições de combinar a manipulação dos seus fluidos com emitidos por médios específicos para isso. Contrário, não vai conseguir fazer. Kardec estende as perguntas. Então, falou das mesas que se movimentam, que giram, falou dos barulhos e tal, e desses ruídos que aparecem aí, né, soltos pelo ar, né, ou de sons que são articulados, que chegam perfeitamente aos ouvintes de todos os presentes. Né? Como que isso acontece? E os espíritos insistem no mesmo mecanismo. Você consegue reparar? Todos os diferentes efeitos físicos, né, a resposta está sempre coerente, é o mesmo tipo de procedimento. Pois que é possível atuar sobre a matéria, tanto pode ele atuar sobre uma mesa como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com quaisquer outros ruídos. O ar, minha gente, ele é material. Né? Ele está preenchido de uma série de moléculas, né, na forma gasosa. Quer dizer, é vazio para os nossos olhos. Quer dizer, né? A dimensão é pequena o suficiente para escapar ali da nossa capacidade visual. Mas está preenchido de matéria. Quer dizer, então não há diferença para a matéria que está na forma gasosa para a matéria que está no estado sólido. É isso que o espírito está dizendo no fundo. Então, se ele consegue atuar sobre a matéria no estado gasoso também, é capaz de criar essas repercussões, porque o som é isso, né? São essas vibrações, essas ondas de choque são transmitidas através do ar e que impressionam o nosso órgão sensorial. Bom, os espíritos, se eles atuam sobre matéria no estado sólido, está respondendo aqui. Para nós também, não é problema nenhum atuar sobre a matéria no estado gasoso. Então, atua sobre o ar e aí produz esses fenômenos. Né? Podem ser ruídos, né? Pode ser vozes. A gente vê até fenômenos interessantes disso, né? De gargantas
ectoplásmicas, conforme eles chamam, né, que eles usam como uma espécie de alto-falante, criar outras variedades também, porque o princípio básico é o mesmo, combinar os fluidos deles com o de um encarnado médium que emitiu da sua parte. Então vimos a teoria geral das manifestações para os fenômenos de telergia, né? Faltou então estudar isso, as aparições luminosas, porque sim há registros disso. Não encontrei nada na obra de Kardec, mas nas pesquisas de William Crookes, qual eu sugiro muito que vocês leiam todo o trabalho que ele desenvolveu. Uma das narrativas dele é a seguinte: vi pontos luminosos saltarem de um e outro lado e repousarem sobre a cabeça de diferentes pessoas. Tive respostas a questões que havia formulado, por meio de clarões de luz brilhante que se produziam diante do meu rosto em certo número de vezes por mim prefixado. Como a gente está ligado à tradição do Kardec, né, e da fundação do Espiritismo, a gente estudou muito sobre as mesas girantes, sobre, né, as pancadas, né, sim e não, ou do alfabeto, enfim, a gente estudou muito essa forma de comunicação usando ruídos. Mas o caso do William Crookes, eu achei curiosíssimo, ele conseguiu estabelecer uma comunicação alfabética através de sinais luminosos, né? Deve ter sido mal barato, né? Então, assim, as luzes iam piscando de acordo com o código que ele criou, talvez uma piscada sim, duas piscadas não, ou piscadas em sequência, o número de piscadas correspondendo às letras do alfabeto. Conseguem perceber? Às vezes só que transferido para sinais luminosos, que, claro, visualmente também deve ser uma coisa das mais interessantes de acompanhar. Não tem fotos disso, né? Tem foto de materialização, que a gente vai ver na sequência, mas fica o registro do Crookes, quer dizer, então os espíritos também são capazes de manipular a matéria, usando seus fluidos, com fluidos emitidos pelos médios, e essa manipulação que eles fazem ser capaz de gerar sinais luminosos, né, para os encarnados e, dependendo de algum código, estabelecer também uma comunicação com eles através desses sinais luminosos. A mediunidade de cura também é classificada como de efeitos físicos, porque a manipulação fluídica vai agir sobre o corpo de um sujeito, está agindo sobre a matéria, mas uma matéria que está constituindo a organização biológica. Mas essencialmente nós sabemos, quer dizer, os átomos e as moléculas que constituem nosso corpo não tem nada de diferente dos que estão no mundo ao nosso redor, né? Então, assim, não é diferente para os espíritos atuarem também sobre essa matéria constituinte do nosso corpo físico. Por isso que qualquer atuação deles sobre a nossa saúde, produzindo cura, é fenômeno de efeito físico. Mas olha a definição de Allan Kardec. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Atenção com isso. Simples toque, olhar, um gesto. Isso define a mediunidade curadora. Por quê? Mas, gente, isso na verdade é mais ali um processo de visualização. Porque a manipulação dos fluidos que os espíritos fazem, que o médium curador emite, que são mais específicos para esses tratamentos da saúde do corpo biológico, mas são esses fluidos manipulados pelos espíritos é que vão gerar esse processo de cura, né? Então o médium ali tem esse papel, tá? Vai só tocar, vai olhar ou fazer um gesto. Médium que esteja incorporado, que pega um bisturi, por exemplo, e faz intervenção nas pessoas, sem discutir a veracidade e a utilidade desses fenômenos, mas esse não é um médium curador, né? Porque está pegando instrumento, tá fazendo acontecer. Aqui está claro, médium curador é toque, olhar ou gesto. Tá? Não tem nenhum instrumento, não tem nenhum uso de medicamento. Se isso acontecer, é outra modalidade mediúnica. Não é a cura. É importante fazer essa diferença. Temos a materialização de espíritos, que são os fenômenos de teleplastia, onde isso é o mais evidente, mas a materialização de objetos também. Estou aqui dando como exemplo de novo o William Crookes, com essa forma materializada ao seu lado. Indico o livro Fatos Espíritas, onde ele descreve as dezenas de sessões que ele fez, tá, estudando a materialização dos espíritos. Mas Allan Kardec já tinha percebido sobre as aparições dos espíritos e que algumas dessas aparições era possível se tornarem tangíveis.
Kardec não estuda a fundo isso, porque ele vai se dedicar à psicografia, à comunicação com os espíritos, para estabelecer a filosofia espírita, mas ele já tinha percebido à época dele a possibilidade dos espíritos não só aparecerem, como algumas vezes se tornarem tangíveis. E aí está o registro dele para nós. Em alguns casos, finalmente, sob o império de certas circunstâncias, que já estudamos anteriormente, a tangibilidade pode se tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Muito interessante Kardec falar isso, porque as pesquisas que vieram na sequência demonstraram exatamente isso. Por exemplo, o espírito que faz ali um molde em parafina quente, né? Colocou ali a mão, às vezes até o braço, ou o rosto, o que for, ou as pernas, ele colocou, fez o molde, né? Ele simplesmente desfaz ali a forma dele, que levou à veracidade desses fenômenos, que quando os escultores profissionais iam analisar, eles perceberam que não havia rachados ou marcas dessa retirada da mão, como dos sujeitos encarnados. Simplesmente desaparecia ali aquela forma, então ficava um molde perfeito, sem emenda, sem rachadura nenhuma. Então Kardec já observava isso, são fenômenos de efeitos físicos que merecem um estudo particular, que trazem toda uma complexidade. Fenômeno de transfiguração, agora já entrando nas últimas modalidades, que é de somatização, quer dizer, são efeitos físicos acontecendo no próprio corpo do médium. O que é a transfiguração? É literalmente o sujeito mudar de aparência. Então, como você estivesse olhando para mim, tem aqui essa aparência típica, e aos poucos você vai percebendo a mudança aqui na minha aparência, e aí eu estou com um rosto diferente desse daqui. Kardec fala sobre isso, quer dizer, já estudamos em aula anterior que o perispírito do encarnado não está preso no corpo, é capaz de irradiar-se. Tá? Então, eu sou capaz de expandir, irradiar o meu perispírito ao meu redor. Então, isso pode acontecer, a princípio não vai mudar a aparência, a não ser que eu mesmo imprima uma mudança de aparência no meu perispírito. Mas, por enquanto, isso é um fenômeno anímico, só de emancipação da alma. Então, isso já é possível. Na transfiguração, o que está acontecendo? Eu faço esse processo de expansão, de radiação, então o meu perispírito está aqui, mas vem o espírito participar disso. É o que Kardec fala. Um outro espírito, combinando os seus fluidos com os do primeiro, que é do próprio médium, poderá essa combinação de fluidos imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Então, percebem? Então, eu mesmo faço a irradiação, supondo que eu seja um médium de efeitos físicos, meu perispírito irradiou, então ele forma meio que uma capa aqui ao redor do corpo. Se eu manipular ele de tal forma que ele ganhe uma densidade, aspas, nisso, né, então eu sou capaz de mudar a minha própria aparência, mas ainda é um fenômeno anímico. Mas se nesse envoltório que vier um espírito combinar com os fluidos dele e dar a aparência desse próprio espírito, outra qualquer, então é um fenômeno mediúnico da transfiguração. O espírito combinou os fluidos dele com o do próprio médium nesse envoltório que mudou a aparência. Então não mexeu no corpo, o corpo está escondidinho ali de baixo, só aquele envoltório que modificou a aparência. E finalmente estudamos a dermografia, super raro de acontecer. Aconteceu com a médium Francisca Jataí e com a dona Ana Prado, que coloquei aqui na foto, não no fenômeno em si, é outro de materialização, mas é a mesma médium. Que é literalmente o espírito psicografar na pele do médium. É um dos fenômenos mais inusitados que eu já vi, que eu já estudei na minha vida, nunca vi. Aliás, gostaria muito de assistir. Dona Prado foi uma médium assim, excepcional, vale a pena estudar a vida e a obra dela, os fenômenos de que ela participou. Convido vocês a aprofundarem esse estudo. E ela ficou sabendo dessa médium Francisca Jataí, que estava participando de algumas sessões com os espíritos dessa dermografia, que os espíritos escreverem mensagem na pele dela. E a dona Ana Prado resolveu pedir ao espírito João que tentasse consigo experiência idêntica. E o espírito João não se fez esperar. Escreveu-lhe nos braços aquelas mesmas palavras, Deus e João. Fenômeno super interessante, raro de acontecer, dos espíritos produzirem esse efeito físico. Por isso que a gente falou de somatização. O efeito físico está sendo produzido diretamente sobre o corpo do médium. Aqui nós podemos incluir também uma categoria que não é agradável, né, que são dos estigmas, onde os espíritos podem ocasionar pequenas feridas, pequenos machucados no médium.
Isso é chamado de estigma, estigmatização, mas é usado até de maneira mais específica para os indivíduos onde aparecem as chagas do Cristo. Mas no sentido mais genérico, né, pode acontecer algumas situações excepcionais de aparecerem esses machucados provocados pelos espíritos. Mas na dermografia é isso, o espírito atua combinando os fluidos dele com os fluidos emitidos pelo médium e é capaz de grafar uma mensagem na própria pele do médium. Fenômeno raríssimo de acontecer. Está aí a dona Ana Prado e a médium Francisca Jataí, para quem tiver interesse, é o conteúdo dessa aula. Fiquem com Deus.